Muito boa noite a todos, bem-vindos a mais um antagonista nas eleições com Cláudio Dantas. Hoje, dia 3 de outubro, eu já estava aqui fechando o computador, encerrando os trabalhos, e aí sai a notícia da homologação da delação premiada de Marcos Valério, o ex-publicitário, pivô ali do Mensalão, o grande operador, né, do Mensalão, que pegou a pena máxima, né, mais do que todo, mais até do que Dirceu, né? Valério pegou aí 40 anos de cana, tem aí outros processos nas costas, se acabou, né, no presídio. Recentemente, acho que foi em junho, né, a Cruzoé fez uma entrevista exclusiva com ele comentou, falou do dia a dia dele, falou de tudo que ele sofreu, inclusive disse, falou de ameaças, né, que ele sofreu, não pôde entrar em detalhes porque ele disse que isso estaria na delação, agressões, é, inclusive agressões físicas que ele foi vítima dentro da cadeia por ordem de gente que está fora da cadeia para manter ele calado, manter ele em silêncio, né? Falou da delação, que estará nessa delação os detalhes da operação de compra do silêncio do Ronan Maria Pinto, né? Aquele empresário lá do ABC, que a gente sabe está envolvido naquela questão lá do empréstimo do Moonlight para ficar calado, para não revelar, supostamente para não revelar o assassino do Celso Daniel, né? O mandante do assassinato do Celso Daniel. Aliás, vou abrir aqui um parêntese, né? Quem trouxe a história do empréstimo pela primeira vez, né, quem trouxe a prova do empréstimo fui eu que publiquei. Eu tenho muito orgulho dessa matéria que eu publiquei, inclusive quando ainda estava na revista Isto É, dei uma capa da revista com o valor desse empréstimo que constava de um relatório de liquidação lá do Banco Chain, que isso é outro golpe, outro crime, né? É o crime que eles cometeram e roubaram o dinheiro dos clientes e mandaram para a Alemanha, para o Deutsche Bank, enfim, isso é uma outra história. Mas lendo relatórios que eu consegui com algumas fontes minhas, lendo esses documentos, eu estava procurando outras coisas, e de repente estou lá recebendo um empréstimo lá de 12 milhões do Banco Chain. Publiquei essa história, depois já aí eu apurei que havia ali um indício de ligação com o Petrolão e a Lava Jato fez o trabalho restante, descobrir e a história já é conhecida. Parte desse dinheiro dos 12 milhões, 6 milhões foram parar nas contas do Ronan Maria Pinto e a gente sabe que o Bunlai pediu esse dinheiro a pedido do Delúbio. Ele conta, ele narra isso, né? Os delatores narram isso, confirmam isso, fizeram uma triangulação, esse dinheiro passou pelas contas, inclusive, do Grupo Bertin, de uma das empresas do Grupo Bertin, né? Grupo Bertin, que está envolvido naquela outra história lá do JBS, enfim, a história as coisas aqui, isso aqui é um novelo, é uma teia de aranha, uma coisa está conectada com a outra, mas o que importa é que toda essa operação financeira nunca foi, vamos dizer assim, ela foi explicitada e eles negam que isso tenha alguma relação, né? O Ronan Maria Pinto, inclusive, renegou que isso tenha alguma relação com o crime, né? Mas está aí agora a delação do Marcos Valério para desenterrar o fantasma, né? Esse crime bárbaro que está aí sob suspeita até hoje, envolvendo o Celso Daniel. Então nós temos aí dois fantasmas, né? Dois fantasmas, duas bombas, né? Duas artilharias voltadas para Lula, para o PT, para destruir, para acabar, para pulverizar o PT e o seu líder máximo. Então, gente, ó, acabou. Se tinha Palocci no primeiro turno, agora tem Marcos Valério. Marcos Valério. Muita coisa aí, a gente publicou muita coisa que está nessa delação ali, que a gente ouviu, que a gente apurou, isso tem no site, na busca do site. O Valério não entra em detalhes, mas também antecipa isso na entrevista da Cruzoé, publiquei o link para vocês terem acesso, então vale a pena dar uma lida e olha, realmente uma notícia impactante,
importantíssima nesse momento. Lembrando que a delação do Marcos Valério é uma delação feita com a Polícia Federal também, olha só. Né? Assim como a do Palocci, o Ministério Público não quis, a do Valério também não quis, e foi feita com a Polícia Federal. E o Valério, inclusive, se arrepende, né, pesadamente, de não ter entregue o Lula, que era o chefe do Petrolão não, do Mensalão, né? Lula sempre foi, e o Lula ficou de fora da investigação, não entregou o Lula naquela ocasião, permitindo inclusive que o Lula cometesse crimes ainda maiores, né, que vieram aí com o Petrolão e suas cópias aí em outras estatais, em bancos, enfim, disseminado esse esquema aí pela máquina pública toda. Então, se Marcos Valério tivesse entregue o Lula lá atrás, a gente não teria tido Petrolão, não estaria vivendo, né? Talvez nem Lava Jato existisse. A gente não teria também conhecido nada disso, né? Talvez não as relações, as entranhas que foram expostas pela Lava Jato, né? Apesar do mensalão, né? Nada foi tão exposto como a investigação feita pela Força Tarefa de Curitiba. Então, pelo mal, pelo bem, tá aí. Tá aí há tempo Marcos Valério, os benefícios ainda serão negociados, obviamente, pontualmente em função da efetividade dessa delação, 60 anexos, 60 anexos, então realmente aí para devastar, né? Para devastar. Se alguém tinha alguma dúvida, tá aí. O plebiscito de domingo, né? Entre o PT voltar ou não voltar, tá aí posto. Inclusive falei mais cedo com o Jair Bolsonaro, publiquei aí a breve conversa, né? Ele não está podendo falar mais do que 15 minutos por orientação médica, então conversamos rapidamente no telefone e ele até falou que a partir de agora ia incentivar o voto útil, né? Tentar convencer os demais eleitores aí, da Amoedo, Marina, Alckmin, enfim, outros eleitores que ainda estão com o pé atrás. Ele está tentando conquistar esses eleitores com base justamente no argumento do voto útil. Vamos quitar essa fatura aí já no primeiro turno. Então esse é o desafio aí do Bolsonaro, foi o que ele me comentou mais cedo, também fez outras declarações aí, coloquei no site, interessantes, e também uma historinha bacana aí envolvendo o Haddad, né? O Haddad que durante o seu governo ali, o seu mandato como prefeito de São Paulo, ele mandou reformar uma velha casa da família, né? Casa inclusive onde ele cresceu, casa que ele herdou aí do espólio do pai, que morreu em 2008, e quando ele estava prefeito, fazer uma reforma nessa residência. Reformou tudo, fez até piscina, trocou revestimento, deixou a casa no osso e refez a casa toda. E aí a gente não sabe quanto custou, a gente ainda não sabe quanto custou essa reforma, mas estamos atrás de saber. É uma pauta boa aí para o resto da imprensa, caso queira, mas a gente já descobriu que ele está devendo IPTU, né? IPTU, a casa, ele não transferiu a casa para o nome dele, a casa ainda está em nome da mãe, então a mãe é devedora do IPTU aí, quase mais de R$ 9.000 de IPTU. IPTU, olha, por ano, o IPTU que ele paga é de R$ 24.000. E ele está ali devendo cotas dos outros anos, de 2014 a 2017. Então, perguntei por quê, disse que foi feito um ajuste na época de uma ampliação que o pai fez no imóvel e que agora estavam cobrando, vamos dizer assim, retroativo, né? Então, essa é a versão dele, está lá no site, está lá na matéria, foi publicada. Mas o fato é que o imóvel onde o Haddad vive hoje, uma bela casa aí com piscina, etc., moderna, arquitetura moderna, ela é uma casa que está em nome da mãe dele e com dívida de IPTU. Então aí o ex-prefeito não paga nem o IPTU. Paga esse IPTU, Haddad. Deixar sua mãe aí endividada é tão pouco, né? Para quem gastou tanto nessa reforma, para quem paga R$ 24.000 de IPTU por ano, por que não pagar os 9.000 que estão aí pendentes, né?
Isso não se faz, né, com a própria mãe. A mãe está aí como devedora. Mas olha, muito interessante, porque o Haddad, na prestação de contas dele ao TSE, ele coloca o valor da casa lá, diz que é proprietário de uma e dá o valor de 183 mil. Quando você olha as declarações dos anos anteriores, 2016, 2012, essa casa já estava lá, mas ele colocava um percentual, 26%, se eu não me engano, que tinha a ver justamente com o espólio do pai, a parte que lhe cabia. Depois houve ali um acerto, a mãe deu a parte dela, a mulher dele comprou o resto, enfim. Tem a irmã, etc. O fato é que a casa é dele hoje, a casa é dele e da esposa, né? Mas ele, desta vez, não colocou o percentual, não se sabe por quê. Claro que a casa vale muito mais do que isso, mesmo que seja os 183 seja equivalente a esses 20 e poucos por cento, a casa ali vale muito mais do que isso. Então, basta ver pelo valor do IPTU, né, de 24 mil reais. Então, olha, muita coisa para o seu Haddad explicar, seu ex-prefeito aí, que não gosta de pagar IPTU. Realmente, muita coisa para ser explicada e precisa ser explorado isso aí também pela concorrência. Além disso, uma coisa importantíssima que eu finalizo aqui é o seguinte: o Lewandowski, aqueles deputados de sempre, né? Vadir Damus, Paulo Teixeira, Paulo Pimenta, entraram com um pedido lá para o Lewandowski para que o Lula pudesse dar uma entrevista. Resolveram admitir que, né, botar o Lula pedindo a entrevista. Eu já tinha aqui em vídeos anteriores, inclusive postei no site, que essa malandragem da Folha pedir a entrevista pelo Lula era, na verdade, era um escamoteio ali, porque a Folha não pode, ninguém pode pedir o direito alheio, né? Então, na verdade, a Folha entrou com o pedido, provavelmente ali numa combinação, para quê? Para usar, se apoiar aí na lei, na liberdade de expressão, na da liberdade de imprensa, né? No princípio constitucional, melhor dizendo, da liberdade de imprensa. E aí a gente escancarou isso, ficou feio, eles resolveram pedir em nome do próprio Lula. E aí o Lewandowski concedeu, já sabe da briga com o Toffoli, deixou a última palavra para o Toffoli, e o Toffoli resolveu manter suspensa a entrevista, não terá entrevista por enquanto. Beleza? Beleza. Só que aí tem um problema. A Folha está destacando, a gente precisa ainda verificar em que pé que isso, se o Fachin vai ficar calado, como é que vai ser, se é isso mesmo e tal, mas enfim, a Folha, no final, no pé da matéria, da matéria que fala disso, ela ressalta que o Lewandowski, como decidiu nesse primeiro incidente relacionado à execução da pena do Lula, ele se tornaria o relator de todos os recursos relacionados à execução da pena de Lula. Isso é uma estratégia espertinha, né? Porque é o Lewandowski que passa a decidir qualquer coisa em relação ao Lula preso, quer dizer, ao cumprimento da pena, as condições desse cumprimento da pena. Ele pode resolver admitir recursos que beneficiem o Lula de alguma maneira. Será que ele vai fazer isso? Não, ele não vai fazer isso. Vai? Será que vai? Olha, tá aí. Virou uma espécie de carcereiro de luxo do Lula. E isso, claro, isso é uma coisa que ela é pensada, né? Não é uma coisa que acontece por acontecer. Então, se isso realmente se confirmar e o Lewandowski se tornar prevento, né, de qualquer recurso, incidentes aí relacionados ao cumprimento da pena do Lula, é muito grave, porque a gente sabe que isso vai levar a esses absurdos, como a concessão, a autorização de uma entrevista, né, inclusive dentro de uma reclamação constitucional, sem base nenhuma, etc. e tal, permitindo que um presidiário fale no meio de uma campanha. Então, muita coisa a gente pode esperar dessa nova artimanha dessa gente. É isso aí, meus amigos. Saiu o novo Ibope, vou nem comentar, né? Botou aí o Bolsonaro com os mesmos 32% e o Haddad com 23%, subindo o Haddad. Então, aí avançou um pouquinho, agora recuou um pouquinho. Enfim, vamos aguardar na sexta-feira o Instituto Paraná
lá com a pesquisa encomendada pela Cruzoé, e aí a gente comenta com mais assertividade, com mais precisão aí essa realidade desse cenário de intenções de voto que vai se confirmar na realidade no domingo, né? Domingo, dia 7. Eu vejo vocês amanhã em mais um Antagonista nas Eleições com Cláudio Dantas. Mais uma vez, obrigado aí pela paciência, pela audiência. Não deixem de assinar o canal, de ativar o alerta, de deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos, com seus vizinhos, com seus parentes, com os inimigos, com todo mundo. Né? Tenta convencer os inimigos, né? Tenta torná-los amigos, né? Pessoal que aí andou brigando por campanha, né? Não briga não, gente, vamos tentar esclarecer, vamos tentar informar. Às vezes as pessoas têm certas posições porque elas não são devidamente informadas, né? Elas não estão a par do que realmente está acontecendo. Então, fica aí a nossa contribuição. Um abraço a todos e até amanhã. Me acompanhe nas redes sociais. Um abraço, tchau.